A minha dica é: conheça seus clientes. As pessoas gastam muita energia tentando pegar clientes ou oferecer o negócio para muita gente. Você tem que olhar para tua base de cliente e entender quem é o teu ICP. Entender para quem você sabe... O que é ICP? O perfil de cliente ideal. Entender para quem você sabe se comunicar, para quem o seu produto tem um nível de objeção mais rápido ou menor. Entender aonde, para que cliente teu ciclo de venda é menor. Em que momento o cara tá que você consegue vender mais rápido. Então, olha para tua base, olha para teu histórico de venda. Ah, mas eu só fiz 50 vendas. Das pessoas acabam falando, venda as pessoas, vendi uma coisa, tá? O que foi o vendi? Foi a troca do produto e serviço por dinheiro? Isso é uma transação monetária, isso é um pedacinho da venda. A venda tá desde o posicionamento do teu negócio, da identificação do teu persona, do posicionamento de mercado, da precificação. Então a venda, ela é a cadeia inteira, ela é todo o processo, desde a primeira visualização do cliente da tua empresa até a entrega daquela oferta. Então isso, quando você traz isso para tua estratégia, talvez as pessoas repensem até o nome de área de vendas, porque hoje as áreas de vendas das empresas é tirar pedido, é assinar contrato, é fazer o dinheiro cair. E na verdade a área de venda, cara, é isso tudo. Hoje na loja integrada, por exemplo, a gente tem a área de sales e marketing, que é a área onde tem aquisição de cliente, construção de audiência, reputação. Já é muito comum lá fora, né? Tem o chefe revenue officer, que é tipo o chefe que traz receita. O chefe que, faz LTV aumentar. E aí você já muda, já começa a ter as lideranças por objetivos. E aí a venda, cara, é parte obrigatória da companhia. Segue, não sei o quê. Mas o que tem que ser para bom vendedor, então? Buscar qualificação? Cara, eu acho que é praticar, buscar uma qualificação, se tornar uma pessoa melhor, sabe? Não é porque eu vendo cadeira que eu preciso só falar sobre cadeira. Eu posso falar sobre o que o meu cliente se interessa pra cadeira. E eu acho que esse é o próximo nível do vendedor. Eu acho que o vendedor hoje ele tem que ser um reference voice, um produtor de conteúdo. Ele tem que se atualizar, que entender que o papel dele é exatamente reverberar aquilo que ele trabalha, o mercado que ele trabalha. Eu, para vender e-commerce, eu posso educar o mercado com o digital, da importância da internet. Eu não preciso ficar aqui falando, não, porque a plataforma tem um preço tal, porque eu tenho esses recursos, porque na loja integrada você pode fazer isso, aquilo, porque na Vetex... Não. Eu posso educar o mercado e fazer com que as pessoas tenham interesse. E aí é o processo, porque aí um vai fazer isso, aí o outro vai já atender o cara e vai fazer o BizDev daquilo ali, de botar... E aí vai se pensando. Mas eu acho que o vendedor hoje, ele só quer a fórmula mágica de como é que eu vendo mais. Eu acompanho lá o canal do Thiago, eu vejo a galera lá, mas como é que eu uso isso no meu negócio? Meu irmão, esse trabalho é teu, O cara tá te dando conteúdo. Você tem que tentar, não é você ler o conteúdo e decorar, não é isso que vai te trazer resultado. Venda é esporte, é prática. Você tem que pegar o conteúdo, trazer pra tua realidade, aplicar ele, errar, aplicar de novo, fazer exercício. E o vendedor, na maioria das vezes, ele só quer saber, cara, como é que eu vendo mais, me dá mais lead, como é que o telefone toca mais. Ele quer atalho o tempo todo. É o cara que morre atropelado, que não quer ir até o sinal. Que as pessoas elas querem um milagre, né? Mas não quer Deus. Então, assim, isso é clássico na parte de vendas. A pessoa ela quer... Mas como faz no meu? Não, é só trocar carro por camiseta, sabe? É só trocar o produto. O desenho da contorno da objeção é a mesma coisa. Pra mim, tem algumas coisas. A primeira coisa, para se tornar um bom vendedor, tanto que a base do meu livro que a gente lança agora em agosto, que é o Vendedor Bonzinho Não Ficar Rico. São esses modelos mentais. Primeira coisa é consciência. Entender o que é o seu trabalho de vendas, entender que dá para ganhar muito dinheiro com vendas. Agora você tem uma escala para fazer. E muito dinheiro com vendas ele vai passar por empreender. Ou você vai ser um representante comercial. A gente tem representantes comerciais que participam lá que tem empresa de representante. O cara é representante e criou uma estrutura. Pessoas embaixo. O cara fatura, o cara tira para ele, limpo para ele, mais de R$ 1 milhão mês, né? Trabalhando com venda. Estudou até a 3ª série. Então, essa é a primeira coisa, um nível de consciência sobre o que você quer. Essa é a primeira coisa de venda, que a maioria das pessoas não fazem. Por quê? Porque ninguém cresce querendo ser vendedor. E a outra, né? São 3 para mim, a segunda, que é a questão do coachability. É a capacidade que a pessoa tem. Quando eu vou fazer recrutamento, é a capacidade que a pessoa tem de escutar um feedback. Então são 3 coisas. Entender, porque uma coisa é você falar, a outra é ele compreender. E a terceira, com o que ele compreendeu, se ele consegue fazer diferente. Porque como o Alfredo falou aqui, as empresas realmente estão se tornando empresas de educação. Não só para a equipe interna, como também para os clientes delas. Para parceiro, para cliente e para o mercado para virar canal. Ajuda, senão, como é que eu faço? Antigamente, a gente tinha quem vende produto, muita indústria sabe, era muito fácil o famoso entubar. Mas o que é o entubar?
o vendedor ficava vendo como é que ele conseguia vender o máximo para mais você. uma pecinha. Só que Tanto você vai vender o que eu que vendo. nas lojas você tem loja de roupa, né? No caso, você tem que vender quanto mais peças você vende em uma venda, você tem uma melhor avaliação. Se você vende só uma, você tem que vender o cinto também, porque senão você tem uma avaliação ruim. Mas ainda no varejo, a pessoa vai usar, hoje tem os garimpos, né, de roupa usada que você consegue vender, fazer dinheiro e voltar para comprar, isso é uma beleza. Agora, quando você faz uma indústria, por exemplo, o cara vai lá e vai vender no mercado, soca lá 70 sacos de feijão lá, não tá rodando pra lá, faz o que com aquilo lá? Antigamente era muito comum. Não, faz, depois o cara ia lá, ajudava, faz uma pilha aqui, faz uma ilha no meio, põe promoção e vendia. Isso já não casa mais. Isso casava quando antigamente. Hoje quem assume no caso, né? Hoje o cara tem um sistema. Hoje o cara tem uma plataforma que ele sabe quanto que gira, qual o tempo, qual a margem de lucro, que produto faz isso. Então isso está mais complicado. Então para mim, essa consciência, a segunda questão do coachability e a terceira que é a pergunta. Pergunta, não tem como. A coisa mais mágica que tem é perguntar. Porque se você pega o Spin, que é um negócio que tem 30 e poucos anos e quase ninguém faz hoje, você vê como você faz certinho. O que é isso aí? O Spin Selling é uma metodologia. Você tem 4 metodologias que modificaram o sistema de venda mundial. E o Spin talvez foi o que mais modificou. Até o final de 80, começo de 90, se vendia um produto de 10 milhões, uma venda complexa, da mesma maneira que se vendia um tênis. Então era venda transacional. Era aquela quantidade de fechamentos que fazia uma venda acontecer. No Spin, não. O Spin, depois de ser criado, ele mostrou esse modelo, que é um modelo baseado em perguntas, em que eu entendo a situação dele primeiro, depois os problemas, a implicação do problema e depois o quanto de necessidade ele tem para resolver. Percebe que quando chegou aqui no final, não tem venda. Como o Alfredo falou, não tem. Eu não preciso falar, convencer você. Você respeita o processo. O Spin Selling, no final da parada, você respeita o processo de compra do consumidor. Agora, quer ver um negócio legal, né? Acho que quando a gente fala de vendas hoje, a gente fala ou muito de vendas ou muito de marketing. E quando fala de marketing, o marketing digital, ele tomou o protagonismo da porra toda. E marketing é produto, preço, praça, promoção, são várias coisas. Você pega as áreas de marketing das empresas hoje, são áreas separadas que no final do dia cuida de rede social, faz stand, mas se tiver que mudar o preço, ela não muda. Se tiver que mudar a distribuição, ela não mexe. Se tiver que mexer em produto, ela não faz. Então, porra, não adianta nem chamar essa área de marketing. Por que educação... Só quer saber de número de seguidores, né? Só quer fazer stories, né? Pior que isso, não quer nem saber o número de seguidor. Quer fazer uma arte bonita que nem o Instagram entrega direito. Né? Que não sabe... Que não sabe nem fazer. Por que a educação ficou tão forte em todas as empresas de grande sucesso e grande crescimento nos últimos 5 anos? Bom, falando pela minha experiência com educação, você estava falando sobre ouvir o cliente, né? Quando eu fui criar o Viver de Renda, a gente está indo para a 15ª turma agora, eu criei com base no que o cliente pedia. Então tinha muito contato com o cliente. Como teve a internet, as pessoas descobriram que elas tinham vários problemas. Que elas viram que elas tinham várias... Não sei. Não digo que é por causa dos vários problemas, mas eu queria resolver genuinamente o problema do cliente. Isso torna muito mais fácil a venda, né? Mas eu tô falando da minha experiência. O que você acha? Por que a educação tem se transformado tão comum nas estratégias de marketing e venda das empresas? No nosso caso, nada vende mais fácil, com tanto valor, quando você educa ele em vez de fazer uma venda. Fala um nome de um professor teu do colégio. Eu vou lembrar da tia Nina. Fala o nome 3. De um professor teu do colégio. Me alfabetizou, né? Eu lembro de vários, mas eu não lembro os nomes, porque eu sou muito ruim com o nome. Mas eu lembro de uns 3. Eu briguei com todos eles aqui. Culpa minha, não culpa deles. Educação é a maior ferramenta de brand que existe. Você pode ver, a gente quando lembra da infância, quando a gente vai voltando, a gente não lembra de várias situações. Mas do colégio, de um professor, a gente lembra. Então, cara, quando você realmente ensina alguma coisa pra alguém, a sua capacidade de brand, que é memória, fica muito alta. Se a tua memória é muito alta, o teu nível de atenção e retenção é muito grande. E aí, cara, o resto é consequência. Quando você educa, você toma conta da negociação. Porque estamos aqui batendo um papo sobre futebol. O Neymar, você dando papo de futebol, cada um dando a sua opinião. Aí do nada o Bruno vem com os números dele e fala: você sabia que 6% somente dos jogadores no Brasil ganham mais de 2 salários mínimos? Pô, acabou. Tudo que o Bruno falar daqui pra frente, ele pode inventar as estatísticas, ele acabou de tomar conta do negócio pra cá. Quando você educa, você vira o dono do negócio. Então grandes educadores hoje têm mais chance de ser bons vendedores. São os melhores. Hoje, se você tiver que contratar um influenciador pra tua empresa, contrate alguém que tem um curso. Porque aqueles alunos realmente são influenciados por ele. De fato. De fato. Não é só fama, né? É a diferença do ser conhecido e reconhecido. Do respeito. O cara sai do Big Brother, o cara sai desse reality show lá da Ilha da Anitta, ele é muito conhecido. Mas ele tem baixo reconhecimento.
Quando você pega um cara que é palestrante, que é professor, cara, as pessoas escutam. As pessoas realmente levam em consideração. Você consegue, pelo menos, fazer uma provocação naquela pessoa. E venda é conquistar a atenção, reter a atenção e conseguir gerar uma interação. Eu sei que o Thiago foi nosso embaixador durante muito tempo. Cara, é outra entrega, é outra coisa. As pessoas realmente levam em consideração. Não é uma coisa do, pedir lá pra fulana de tal que tem poder. Aí ela manda o print, 1 milhão de pessoas viram aqui. Não mudaram a ideia delas ou não impactou elas. Então, eu acho que por isso a educação, cada vez mais, isso já é perceptível no Instagram, vai se tornando uma grande ferramenta de venda, de marketing, de branding, e vem sendo comum, tanto para fora quanto para dentro nas empresas. De todos os segmentos. A nossa empresa aqui é muito focada nisso. O cara, quando ele é influenciador de verdade, né, torna muito mais fácil a aquisição do cliente. O CAC, que é essa métrica que a gente falou tantas vezes aqui, que é o custo de aquisição do cliente, vai lá para baixo. A Malu recentemente entrou de sócia num sexy shop. Eu ia falar dele agora. Ela veio justamente para diminuir o CAC do cliente. E porque o valor, como ela tem muita gente assistindo ela... E o valor. E disposta a comprar. Tanto que ela esgotou o número de produtos, o pessoal fica lá, quando que volta? Podia comprar em outro site, mas quer comprar dela. De outro lugar, elas querem comprar do meu, porque eu falei por que usar aquilo. Esgotei tudo em 2 dias. Aí toda vez que entra, esgota tudo. Tem a ver com o que eu passo, né? Então Você educou a audiência nesse sentido. Né? Eu eduquei a audiência exatamente. Educou nesse sentido, exatamente. O próprio, o quarto modelo lá de vendas, né? Que é depois do SPIN, que é o venda desafiadora. O desenho dele é a educação do cliente. Então você vê que o processo, são fichas, né? Tem todo um modelo um pouco complexo, mas é isso. Faz a educação, e nesse processo tem venda de valor, que não é a briga de desconto, né? É o quarto modelo. É a venda, quando você educa, você tem respeito. Né? E aí o respeito gera confiança. E confiança ainda, em 2020, vai ficar durante muitos anos, ainda é o principal fator de compra, inclusive B2B. A pesquisa do LinkedIn do ano passado, final do ano passado, vamos lá, compradores de alta performance, 86%. A minha dica é, conheça seus clientes. As pessoas gastam muita energia tentando pegar clientes ou oferecer o negócio para muita gente. Você tem que olhar para tua base de cliente e entender quem é o teu ICP. Entender para quem você sabe... Quem que é ICP? O perfil de cliente ideal. Entender para quem você sabe se comunicar, para quem o seu produto tem um nível de objeção mais rápido ou menor. Entender aonde, para que cliente teu ciclo de venda é menor. Em que momento o cara tá que você consegue vender mais rápido. Então, olha para tua base, olha para teu histórico de venda. Mas eu só fiz 50 vendas, não tem problema. Encontre os pontos comuns entre essas 50 vendas para você criar esse perfil e poder criar estratégias para fazer a sua marca chegar a mais perfis como esse. Assim você vai dominando o processo de venda e aí você vai depois criando essa estratégia de marketing contextualizado, que aí é a minha aposta, Alfredo, para o futuro do marketing. O futuro do marketing é a empresa ter uma identidade, mais várias comunicações. O Alfredo hoje tem uma identidade, mas na hora de eu falar numa faculdade eu uso algumas palavras e alguns exemplos, na hora de eu falar numa empresa gigante eu tenho que usar outros, na hora de sentar num conselho é a mesma pessoa, a mesma identidade, mas com comunicações diferentes. Eu acredito nisso como o futuro do marketing e o futuro das vendas. Que é essa segmentação para que as pessoas... Cara, você vende roupa para uma mulher executiva, você vai ter um horário que ela abre e-mail, você vai ter uma ferramenta que ela usa muito mais. Você quer vender para uma mulher que é mãe de família, você já tem que mandar e-mail outro horário. Ou seja, não adianta mais você querer mandar um e-mail de madrugada, porque a pessoa recebeu uma porrada de e-mail, teu e-mail se perdeu. Mesma coisa mensagem no WhatsApp, mesma coisa follow-up. Ou seja, a hora que você liga pro teu cliente hoje pode fazer diferença na tua conversão. E hoje a gente tem uma concorrente, um concorrente que é de todos nós aqui. Se chama internet. É o tempo. Assim como ele vem para ajudar, a internet ela hoje te tira a venda. Então hoje você tá lá na loja, na Arara, escolhendo uma roupa e você recebe um WhatsApp do Thiago Concer. Porra, vai ter futebol hoje, confirmou a pelada. Você larga aquilo ali e vai pro futebol. Você não perdeu o cliente pro concorrente, tu perdeu pra mensagem. Então a informação, ela vem para acelerar, mas ela também vem para te desafiar. Então eu brinco que são 3 exercícios que as pessoas têm que fazer em vendas. Como é que eu vendo onde meu cliente tá? Como é que eu vendo onde meu cliente procura? E como é que eu vendo onde meu cliente precisa? São os 3 momentos que você vai conseguir ter mais sucesso na venda. E são 3 estratégias completamente diferentes. Onde meu cliente precisa, eu preciso falar de disponibilidade, preço, de entrega.
Aonde meu cliente procura, eu preciso falar de referência, de diferenciação, de comparação. Aonde meu cliente tá, eu preciso falar do que é interessante para ele, para depois fazer esse momento. E hoje, eu desafio as empresas que têm um diretor de jornada do cliente, que entendem, que façam esse exercício mais de uma vez ao ano, de entender a jornada do cliente para poder mudar o ciclo de venda. E tem um negocinho antes, né, que é escolher quem você quer vender para quem você não quer. São duas coisas que você começa. Eu faço isso muito bem. Para quem você não quer vender, é tão importante quanto, né? O ICP, né, que o Alfredo falou, é para quem você quer, mas para quem você não quer vender. Você já tira isso. E esse tem um grande desafio de aplicar isso, como você está falando, né, dessas pequenas empresas que representam talvez 90% das empresas no Brasil, é esse momento, né? Que é o momento de escalar, que é onde geralmente ele quebra ou patina o resto da vida, né? Nesse momento, é isso, olhar para dentro dessas pessoas que estão dentro da empresa lá, entender quem tá lá dentro e entender que agora ele não tá virando líder, né? Porque a internet é uma boa, mas a internet também deu voz para muita gente que não ganhou o direito de falar, mas ela, pela quantidade de seguidores, talvez tenha um peso muito maior do que alguém muito mais competente. Então isso também acaba pesando um pouco. O problema é que, na maioria dos posts, a liderança ela é muito sexy, né? Só que a gestão não. Então antes de você ser líder, de você ser dono da empresa, o empreendedor, ter o meu negócio com funcionário, o maior desafio e a primeira orientação é vá ser gestor. O que é um gestor? O gestor é quando ele primeiro começa a controlar os números. Então, quantidade de gente que atende, qual é o ticket médio, quanto cada um vê, números básicos. Então, você só escala, só vira uma equipe quando você primeiro é gestor e depois você vira uma liderança. Para escalar tem que partir de uma base, né? De número. E não é algo comum. O empreendedor, geralmente, ele era vendedor, né? Ou você vai lá e abre o negócio dele. O vendedor não controla o número. A maioria dos vendedores, ele não sabe quanto. Ele chega dia 30, ele não sabe quanto vai ganhar. É surpresa, né? Ele não sabe quanto vai ganhar. Né? Imagina se ele sabe quantos clientes ele atendeu, quanto que saíram, qual foi a margem de desconto, o ticket médio. Eles não sabem, Brice. Então, primeira coisa, tá com a equipe, olha quem tá lá nas atividades. O que essa pessoa precisa fazer? Isso aqui tem perfil pra cá? Tem. Você tem condição de contratar, que é barato. Você contrata hoje, você paga 600, 700 reais, você pega, faz um teste comportamental, por exemplo, pra saber se ele tem perfil. Pô, essa pessoa atende 20 pessoas, ela tem que gostar de gente, ela tem que se comunicar legal. E ela, tá bom, você tem perfil ali, né, um perfil de conformidade muito alta, perfil de conformidade alta, não existe proatividade em conformidade alta, não dá, ele não vai ter. Aí você vai lá, fica treinando, gastando dinheiro. Não tem treinamento bom que corrija um recrutamento ruim. Então não dá para fazer essa etapa. Então você começou ali, tem 1, 2 vendedores, levanta os números. Levantou o número, faz uma vez por semana. Senta com a pessoa falando, olha, tá vendo essas coisas aqui, os seus números, eu tô percebendo aqui, você tá chegando mais tarde. Coisa simples, conversa, fala, olha, então aqui são seus pontos positivos, isso aqui é o ponto ruim. Então eu vou te orientar, como você chega mais cedo, resolve as coisas antes, acorda meia hora mais cedo. Eu tô falando do básico, tá? Aí, a semana que vem a gente volta. Porque esse é um ponto importante. As pessoas precisam saber que tem prova na outra semana. Você sabe, se não vai ter prova, se não vai ser cobrado, 90% que você falou entra no ouvido e sai pelo outro. Ela tem que saber que daqui a uma semana vai ter um papo de novo. Então daqui a uma semana, esses 2 pontos aqui negativos, eles não podem existir, tá bom? Porque eu tô te ensinando como que você vai fazer durante a semana, a gente vê. A semana que vem ele sabe o que vai fazer. Esse desenho, inclusive, ajuda pra pessoa pedir demissão, que é a melhor coisa do mundo. Porque você demitir uma pessoa é ruim. O processo de demissão, a pessoa não pode tomar susto. Se a pessoa tomar um susto na demissão, o problema tá com você. Sim. Porque ela não sabia. Ela não tava com certeza. Você tava ela não sabia pelo que ela tava sendo aplaudido. Ela não sabia o que ela tinha que fazer de manhã. Ela não sabia quais números ela precisava alcançar. Essas informações... Você tá insatisfeito com o cara nem sabe por quê, né? Não tinha meta, não tinha nenhum tipo de acompanhamento. Não teve. Olha só, pô, eu tô te falando. Olha, você tá fazendo o seu processo de demissão. É tipo o pessoal que deixa o não gostei aqui no YouTube. Justifique sua resposta, por favor, porque eu quero melhorar. Eu quero saber o que tá acontecendo. Eu não quero que todo mundo me ame, eu só quero saber o que melhorar. Mas se você não gostou, deixa, porque...